Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Inspiração. Nós estamos estreando aqui no canal do Partido Novo Santos. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora, ative o sininho para receber as notificações e se você gostar do vídeo, curta. Nós, neste canal, vamos falar de empreendedorismo e pessoas que acreditam na sua vocação, acreditam num sonho e tentam até conseguir. Hoje, nossa convidada inspiradora é a Sabrina Catânia, doutora Sabrina Catânia, fisioterapeuta, que nunca pensou em empreender, mas hoje em dia nem se imagina trabalhando de outro jeito. Bem-vinda, Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Muito obrigada pelo convite, agradeço. Sabrina, você nem sempre trabalhou sozinha, empreendendo com o seu próprio ofício. Você já foi funcionária e acreditou durante um tempo que essa era a melhor maneira de exercer a fisioterapia. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu nem imaginava que era de outra forma. A minha única... meu único pensamento era ser funcionária. Então eu fui funcionária durante alguns anos, né, da minha vida, em dois grandes hospitais aqui de Santos. Trabalhei bastante tempo. E num momento desse caminho, eu fiquei um ano sem estar vinculada a nenhuma empresa, fiquei perdida, não sabia nem onde ir. Imaginava que a vida só funcionava assim, com uma carteira assinada. Exatamente, um crachá. Eu falava, gente, eu preciso de um crachá. Porém, depois que eu fui trabalhando nesse segundo hospital, eu já tive um outro olhar. Tive uma oportunidade, um grande amigo me convidou para trabalhar junto com ele. Ele tinha um estúdio de pilates e me convidou para trabalhar com ele. E lá eu abri minha primeira salinha, meu primeiro consultório, bem pequenininho. Ali já foi fora da curva. Você experimentou um negócio que você não imaginava. Eu nunca pensei, eu não queria. Eu falava, não, eu não quero ter consultório. Imagina, que trabalho. Pois ali eu comecei, mas eu nunca imaginei também que eu já era empreendedora. Porque o fisioterapeuta que trabalha como autônomo, indo na casa das pessoas, por exemplo, né, trabalhando a domicílio, ele já é um autônomo empreendedor, porque você já faz o seu próprio negócio ali. Então eu tive a oportunidade de levar os meus pacientes, que eu já atendia em domicílio, para esse primeiro consultório que o meu amigo fazia como se fosse eu dava uma porcentagem para ele. Eu tinha um medo de assumir um aluguel. E aí ele me ajudou fazendo essa oportunidade para mim. E foi aí a sua experiência de empreendedora, começou assim. E aí eu trouxe os pacientes, então o que eu ganhava 100% para mim, eu comecei dando uma porcentagem para ele, mesmo desses que eu trouxe do domicílio, eu foquei tudo ali. Concentrei ali e foi ótimo, porque ali eu comecei eu não tinha mais os deslocamentos que eu tinha, eu não gastava gasolina, não gastava de combustível, nada disso, nem tempo. Todos os pacientes foram até ali. Ali você investiu, pensou, vou dar uma parte do dinheiro que eu recebo, como se fosse um aluguel, para começar. Você sentiu medo nessa hora? Muito, mas a forma que eu comecei foi muito segura, porque eu não assumi uma responsabilidade de um aluguel, né? Foi uma porcentagem e isso me ajudou muito a falar, não, eu vou conseguir. Aí você ficou com um hospital e o empreendimento pequeno. Durante muitos anos ainda, eu trabalhava 13 horas por dia. Eu saía do hospital, lá eu trabalhava 6 horas, que é a carga horária de um fisioterapeuta. E eu ia para o consultório depois e trabalhava. Quando é que você saiu desta sala para um lugar maior? Foram acontecendo, as situações foram acontecendo. Essa casa que ele tinha um estúdio foi pedida, ele saiu de lá também. Fui para um outro lugar também numa condição ainda diferenciada, porque era dentro de era uma sala vinculada a uma academia. E aí ele também me fez um valor, mas eu já fui pagando aluguel. Foi ali? Ali eu já comecei a pagar. Mas eu também é importante eu falar isso. No final desse período dessa primeira casa, eu já percebi que não valia mais a pena eu dar a porcentagem. E sim, eu já assumir um aluguel que coubesse no meu orçamento, mas já não valia mais a pena. E aí, quando eu saí de lá para esse anexo da academia, aí eu já também comecei a pagar um aluguel pequenininho, dentro do que... Mas já aumentou minha sala, porque a minha primeira sala só cabia a minha maca, eu e o paciente.
Nessa segunda? Na segunda já era maiorzinha, já tinha um outro ambiente onde eu fazia a avaliação, aí eu já decorei de uma outra forma, e assim foi crescendo até onde eu tô hoje. Não. Aí teve uma ótima... Quando você resolveu ter sócios e começar uma empresa maior. Isso, porque aí eu conheci algumas pessoas que são muito especiais e foram muito especiais na minha vida, e todo mundo fala, porque sociedade não dá certo. Não. Né? Essas pessoas foram muito importantes, tanto profissionalmente como na sociedade mesmo. Né? Eles me mostraram coisas muito diferentes do que eu estava acostumada a ver. E nós fizemos uma empresa, nós tivemos uma empresa, coisa que eu nunca quis também. Nunca imaginou? Eu sempre queria não quero, porque isso aí dá muito trabalho. E realmente dá. Mas um dos meus sócios tinha um ideal muito grande de ter uma empresa, de replicar o nosso negócio, porque a gente fez um negócio de saúde, que já é difícil, com transdisciplinaridade, que é uma união entre as profissões, né? Então, a gente tinha a área da fisioterapia, educação física e nutrição. Nós queríamos também a parte da psicologia, mas nós tivemos dificuldades em achar um profissional, então essas 3 áreas, nós já estávamos alinhados. Então, a gente começou assim, e foi um trabalho muito legal. Tinha um nome, a ideia era um projeto assim inovador. Isso, era bem inovador, e nós conseguimos durante algum tempo trabalhar, né, juntos. Tinha que melhorar muita coisa no desenrolar, né? A gente tinha um projeto de fazer reuniões clínicas, porque esse paciente que passava comigo passava com essas outras pessoas, né, esses outros profissionais. Nós trocávamos muita informação, e ainda mesmo hoje não sendo sócios, nós ainda fazemos essa parceria e trocamos informações, mas lá nós tínhamos o ideal de fazer uma coisa maior, até colocar outros profissionais envolvidos, mas aí algumas coisas que nos impediram de continuar, e a gente foi cada um para um caminho. Aí que tá, nem sempre empreender é fácil. O que atrapalha o empreendedor? Por exemplo, o que atrapalhou vocês? Resolveram alugar uma casa multidisciplinar, transdisciplinar, o que ficou difícil? Contratar pessoas, alvará? Muita coisa. Dá para escolher bastante coisa. Dá para escolher. Porque já começa pelo investimento no local, né? A gente alugou uma casa muito bacana, muito legal, mas era cara, né? E tinha obra para fazer? Sim. Então, nós investimos muito dinheiro também nesse local, né? E era alugado. Então, esse investimento... A gente poderia ter pensado hoje, né? Poderia ter pensado de uma outra maneira para investir menos no começo, mas enfim, foram as nossas decisões lá, né? Para a gente chegar com tudo, e a gente reformou o mínimo que precisava, mas reformamos, pintamos, e a casa era bem grande, então tinha muito espaço, era muito legal o imóvel. Mas só pelo aluguel já era bem caro. E depois nós fizemos uma pesquisa para saber se o nosso negócio podia naquela região, né? Porque tem algumas regiões que é proibido algum tipo de negócio na prefeitura, e era permitido. Porém, aí começa, né? Começam as fiscalizações, e aí a prefeitura tinha muitas questões. Existe um código de postura, de acessibilidade, que... Olha, é muito complicado difícil de você se adequar em todos os... Nós fizemos várias adequações, nós fizemos adequações do banheiro, tal, não sei, mas lá tinha uma escada que para acesso. A gente fez uma sala térrea para quem não conseguisse subir, mas não era suficiente. Então, de acordo com essas... São muitas barreiras a serem né? E assim, tinha uma escada que eu imaginava, existem umas cadeirinhas que você acopla no corrimão, e aí você transporta esse paciente com dificuldade de locomoção para cima, mas a prefeitura não aceita. Então, eles colocaram uma única opção para nós, colocou um elevador. Mas aí encarece demais. Obra faraônica, assim, não valia a pena. Mas mesmo assim, nós contratamos uma empresa de engenharia e arquitetura especializada em adequações da prefeitura, né, que fazia esse tipo de trabalho. E nós também investimos, mas assim, hoje pensando, já era algo bem complicado, sabe? E aí veio a pandemia. Então,
também não seguimos em frente também por causa disso. Mas, por exemplo, os órgãos, que no meu caso é CREFITO, né? Seriam os conselhos regionais de cada profissão. Isso eu acho uma coisa assim bem complicada também, porque a gente tem que ter o nosso como pessoa, como profissional autônomo, e tem que pagar um a mais para a empresa. Então a gente pagava um CREFITO a mais, um CREF a mais, e a nutrição teria que ser um a mais também se ela estivesse dentro da nosso sociedade. Modelo de negócio era um modelo diferente, porque dentro dessa sociedade que a gente fazia nessa casa, existia uma empresa onde a fisioterapia e a educação física eram sócias também. Então a gente era sócio naquele imóvel e sócios naquela... Eram duas empresas separadas, duas sociedades separadas, seriam assim. Mas que era todo mundo junto. Então, quer dizer, as regras não ajudam o empreendedor. Muito complicado, fora o funcionário, né? Porque aí aquela questão de que você tem tantas coisas a pagar, são tantos compromissos a pagar dos funcionários, que você acaba minimizando a quantidade maior possível de funcionário. Então você minimiza para você ter menos, porque a empresa em si não aguenta, não sustenta você... infelizmente, porque nosso ideal era ter muitos funcionários, né? É tão legal a gente, né, promover, né, saúde, bem-estar financeiro, físico e emocional para as pessoas. Mas, infelizmente, a realidade é diferente. Então, assim, e também tinha uma divergência, né? O meu sócio, ele sempre quis ter funcionários todos registrados em CLT e tudo. E mesmo que trabalhassem em períodos pequenos. Isso, a gente às vezes ia dar 2 aulas de algum tipo de exercício, 2 aulas por semana. Ele queria que fosse registrado por hora e tal. E a minha ideia já era diferente. Eu achava que tinha que ser por parceria ou por MEI, né? A pessoa fazer por pessoa jurídica, porque já era complicado já para sustentar. Fora a questão também jurídica depois, né? Porque você sempre tem aquela questão de que o funcionário pode colocar a empresa na justiça, e ainda nós temos uma cultura complicada em relação a isso, onde o funcionário sempre acha que o dono da empresa, o empresário, ele é rico, né? Ele acha que, às vezes, o empresário está nadando no dinheiro e ele é sempre o que tem que ser... cuidado, isso, protegido. Né? E não é bem assim, porque o empresário, ele tá com a cara tapa, né? Ele tá ali, ele põe a cara dele, ele põe os bens dele, ele põe o dinheiro dele, põe tudo, a energia, o conhecimento, põe tudo ali. E a gente quer a parceria do funcionário, claro, né? Mas, às vezes, a gente também se esbarra nessa dificuldade. Bom, e aí, então, não cresceu, não vingou, porque eram necessárias Nós não conseguimos legalizar realmente a empresa, nós não conseguimos legalizar, não houve tempo, porque aí entrou a pandemia e depois a gente desfez a sociedade, porque aí ficou inviável mesmo. Então, vocês investiram um dinheiro que não voltou? Não voltou. Fez parte dentro desse nosso negócio... Como a gente tinha esse modelo muito diferente, né? A gente trabalhava como autônomo dentro dessa casa e tinha a empresa funcionando junto. Então, nosso dinheiro de autônomo ia para bancar essa empresa. Então, junto com a sociedade. Mas, assim, depois a gente foi ver que não valia a pena. Que o nosso dinheiro de autônomo estava indo limpo e não voltava. Então, estava indo muito e voltando muito pouco. Então, mesmo... E eu sempre pensava assim, não, mas é um projeto. É um período. Vamos pensar, né? Mas também por ter já passado algumas dificuldades na minha família em relação à empresa, né? Do meu pai e tudo. Quando eu vi que a coisa não estava indo, eu falei, para por aqui, porque eu já vi esse filme e eu não quero, né? Meu pai falava, não coloca dinheiro bom no negócio que tá ruim, apesar dele ter feito. Perdeu tudo. Porque a gente acredita, a gente quer tentar. Mas não pode querer mais do que aquilo tá te dando. Você tem que ter uma clareza de olhar, porque senão você trabalha para aquilo ficar
aberto e não tem o retorno. Então, esse é o ciclo do mal. Você começa nesse ciclo, aí você pega empréstimo, aí você quer e não sustenta. Chega uma hora que vai tudo, aí você já não tem mais da onde sair. Então, você tem que fechar a empresa, tem que ter um momento certo de fechar para você não se descapitalizar e não sair dali e não ter o que fazer. Então, tem um momento certo que a gente tem que entender, olha, nesse formato não foi. Vou arrumar outro formato. Exatamente. Foi o que você fez. Isso mesmo. Aí nós saímos dali e aí desmembramos a sociedade. E a minha ideia era que a gente saísse juntos, né? Eu queria que a gente saísse juntos, de lá nós saíssemos juntos e fôssemos para um imóvel, para um prédio comercial. Cada um com uma sala? Com uma sala, mas mesmo que a gente tivesse proximidade, se fosse do lado, a gente integraria as salas, né? Para a gente continuar essa parceria. Que a parceria a gente mantém, mas agora cada um em um lugar. Então, a gente saiu da sociedade e fomos para um prédio comercial que não tem essa questão da acessibilidade, porque tudo já é planejado para isso, né? A casa era uma delícia, era muito agradável, mas não dava, não ia dar para continuar. E hoje, num prédio comercial, é outra situação, tudo menor, pronto, né? Tudo menor, então assim, não precisa de recepcionista, não precisa, né, a pessoa para limpar vai de vez em quando, eu mesmo ajeito, arrumo, tudo do jeito que eu quero, coloco as coisinhas para os meus pacientes de um jeitinho, né, faço um café, coloco ali. Uma florzinha, sempre tem um carinho, né? E aí sempre uma coisinha para realmente, porque é um carinho que acolhe, né? O acolhimento é importante pra gente, então colocar e como não é uma quantidade de pessoas tão grande, porque é um paciente por horário, então você consegue colocar uma coisa melhor, porque aquele paciente também, né? É o retorno, além do seu trabalho, que é o retorno para o paciente, principalmente, né? Porque ele vai te buscar por algum motivo, mas também você consegue dar algumas coisas a mais que eu acho que são importantes. E fisioterapia, o motivo é sempre a dor. Sabrina, hoje você e seu marido dividem a mesma sala, dividem os dias, não tem funcionários, mas tem o seu espaço, recebem os seus pacientes, que são clientes, já com a cara de vocês, com um cafezinho, com água, com biscoitinho, um lugar especial, com uma luz diferente. E vocês são especialistas em coluna. Trabalham com pessoas que têm problemas, questões, têm dor na coluna. Hoje você se sente integrada ao lugar onde você está, a receber os seus pacientes como você recebe? Porque acaba criando um método, né? Virou uma empresa ali, de alguma forma. Sim, hoje, depois que eu me desvinculei das empresas, né, e só fiquei no consultório, nossa, minha qualidade de vida aumentou muito, né, porque se você pegar o piso salarial do fisioterapeuta, é muito baixo, então você divide isso por hora. Quando eu trabalhava nos hospitais, eu lembro que era menor do que a minha manicure em relação a... Eu amo minha manicure, gente. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mas em relação ao horário, 1 hora trabalhada de um fisioterapeuta e 1 hora trabalhada da minha manicure era maior a da minha manicure. E o investimento que a gente precisa fazer na nossa profissão... É muito alto. É muito alto. Então, mesmo eu trabalhando, desde que eu me formei, até hoje, eu nunca fico sem fazer um curso. Tiveram cursos que eu fiz... Foram 16 mil reais que eu paguei numa formação. Uma formação. Eu já fiz várias técnicas, várias coisas. Então, se você juntar, é muito investimento. Então, a própria faculdade, é a faculdade cara e que tem horas e horas, não é só lá um período e pronto. A fisioterapia tem vários estágios. São 5 anos, É um baita investimento. Na verdade, eu fiz em 4 anos porque o meu último ano foi integral, mas a carga horária é a mesma coisa de 5 anos. Tem o estágio, que é 1 ano inteiro só de estágio. Então, assim, é bastante investimento. Mas só a faculdade... Não te dá nada, você tem que correr atrás dentro da área que você escolher. E eu fui para essa área de coluna, né, para essa área de ortopedia, eu sempre trabalhei com ortopedia,
Então, hoje eu atendo em 2 áreas, que é essa parte de ortopedia, que eu sempre trabalhei, me especializei em coluna vertebral, e também trabalho com uma parte de amamentação e puerpério, né, que é pós-parto, que é uma outra coisa que é maravilhoso, e eu adoro trabalhar, que também é com dor, né? É com dor, é com a dificuldade acolhimento, que a mulher tem. Tudo, mas é mais ou menos isso. E lá no consultório, hoje, nossa, é muito, muito prazeroso, né? Fiquei, assim, hoje eu acho que eu tô no meu ideal, né? Aos 44 anos, recém-feitos. Eu acho que eu tô no meu ideal da minha profissão. Então, hoje eu trabalho a quantidade de horas que eu consigo cuidar da minha filha, consigo cuidar da minha casa, fazer as coisas que né, da minha família, que eu gosto, faço minha atividade física, tenho minha qualidade de vida, passeio, consigo organizar a minha agenda de acordo com o que eu acho necessário. Você fala direto atendo. com os pacientes? Eu sempre falei. Você coloca lá o cafezinho, tudo, a recepção, Isso. e também limpa um pouquinho. Eu faço tudo. Você cuida do teu pedaço. Ali. Isso mesmo. Para mim ficou tudo prático, muito prático e com baixo custo, apesar do imóvel ter um valor, né? Porque é um lugar legal, né? A gente tem um consultório no Canal 3, que é um lugar nobre de Santos, mas assim, o valor do aluguel não é baixo, mas dentro daquilo que a gente consegue adequar no nosso orçamento, ficou perfeito, é muito bom. Se alguém te convidasse para voltar a trabalhar como funcionária numa clínica, num hospital, o que você diria? Teria que ser uma oportunidade assim muito boa, né? Pelo piso salarial não dá, né? Não seria válido. E eu não largaria o meu. Hoje já seria o contrário, né? Eu jamais largaria o que eu tenho hoje para fazer outra coisa, por mais que fosse uma boa oportunidade. Porque, como autônomo, a gente tem como expandir, a gente tem como crescer, como aumentar. Né? Eu coloco o valor no meu serviço, aquele que eu acho que é adequado. Ninguém está colocando o valor. Do seu investimento, daquilo que você já aprendeu, já gastou. De anos, né, de profissão. Então, ninguém tá colocando o valor. Inclusive para mais e para menos. Porque tem pessoas que, às vezes, não têm uma condição e você precisa adequar aquela condição do seu trabalho àquela pessoa que valoriza o seu trabalho, porém não consegue. Então, você consegue fazer essa manobra de acordo com o que você acha importante. E eu acho isso muito legal. A liberdade de ser uma pessoa autônoma, uma pessoa que empreende, que pode aumentar, diminuir, que põe valor no seu trabalho, na sua vocação, isso é uma sensação boa? Sensacional. Isso assim, hoje, né, a gente consegue adequar as coisas que nós achamos importante de qualidade de vida com o que é importante para o nosso trabalho. Eu acho que esse realmente é o ideal, porque o trabalho em CLT, né, do fisioterapeuta, é muito desgastante, né? Hoje tem até metas, né, que às vezes o fisioterapeuta dentro dos hospitais ele tem que atingir aquela quantidade de paciente, né? Se bem que eu era muito feliz, viu? Não vou te enganar, eu adorava. Eu adorava, atendia um monte ao mesmo tempo, eu dava sempre o meu melhor. Mas era muito desgastante, Até com o passar dos anos, porque quando a gente é bem jovem, logo que você é da faculdade, você tem um gás muito maior. Com o passar dos anos, a tendência é a gente estar um pouquinho mais cansada, escolher um pouco mais. Acho que faz parte da natureza humana, né? Eu acho que a gente tem que buscar crescer, né? Crescer e investindo sempre para você conseguir crescer com qualidade e ter o porquê você também, né, colocar valor no seu negócio, na sua sessão, né? Então, hoje a gente consegue colocar um valor na sessão porque foi um trabalho, né, de quase 23 anos de formado. Então, nesses 23 anos teve muito investimento e passamos por vários lugares. Então, eu acho que a gente tem que adequar. Você vai investindo, você não está pegando esse valor porque é um valor X. Você está colocando valor, agregando valor de acordo com aquilo que você realmente investiu durante a sua vida profissional. E o bacana é a gente ver que a pessoa passa por diversos estágios. Investiu, perdeu dinheiro, aí foi mais para frente, fez isso, fez aquilo, fez outro curso.
não para. Não é porque uma coisa não saiu como você queria ou porque um valor, um investimento não deu retorno que a pessoa perdeu ou desistiu. Não. Continua adequando até entender o melhor jeito, o melhor formato para trabalhar e viver melhor. Né? Com certeza. Eu acho que nessa nossa trajetória aí a gente aprendeu bastante coisa. Eu não gostaria de ter, eu continuo pelo menos, eu não gostaria de ter uma empresa novamente aberta. Eu acho que é realmente muito desgastante, né? Muito trabalhoso e você tem que lidar com muitas coisas que não estão nas suas mãos, né? Então você lida com prefeitura, que tem regras, as suas questões, você lida com conselhos, você lida, né, com órgãos reguladores e essas questões que é importante, precisa ter para que as pessoas se adequem às regras, mas acaba sendo tanta regra que o seu trabalho fica desproporcional, né? E eu amo o meu trabalho, então eu ficava mais preocupada com outras coisas, né? Com coisas aqui do que com isso. Então, hoje já não, hoje tá bem melhor. Hoje a gente consegue diminuiu totalmente essa parte, né? Minimizou muito essa parte e agora a gente se preocupa mais com o que é importante. Se a gente quiser mais empregos e mais empresas, a gente vai ter que olhar para isso de outra maneira. Os órgãos públicos e reguladores todos vão precisar olhar com mais carinho para o empreendedor. O que você acha isso? Olha, eu acho que o empreendedor, o empresário, né? Se não tiver, eu acho que a gente precisa começar a mudar essa cultura, né? Na população também, porque as pessoas precisam entender que o funcionário não é inimigo do empresário, né? O empresário ele não está ali para explorar. Existem pessoas de todos os tipos. Em todos os lugares. Funcionário que explora empresa e empresa que explora funcionário. Existe tudo. Mas quando é uma relação saudável, os dois trabalham por um bem comum. Então, o ideal é que eles caminhem juntos para conseguir o sucesso juntos. Porque se não existir empresário, não existe funcionário. Então não tem como. Não existe emprego. Não existe emprego. Não existe. Vai existir o que cada um conseguir fazer, vai ser o que der. Então, se o empresário crescem o número de empregos, crescem as oportunidades também. O problema é que para crescer, tem que suar a tanga, viu? Sabrina Catânia, doutora Sabrina Catânia, fisioterapeuta, especialista em coluna, muito obrigada pela sua participação. Adoramos ouvir esse depoimento, que é o mesmo de muita gente. Se a gente quer empregos, a gente tem que ter empresas saudáveis também. Esse é o programa Inspiração. Se você gostou, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Sabrina, muito obrigada. Adorei conversar com você. Eu que agradeço a todos e espero que tenha contribuído. Até a próxima. Tchau, gente.